Composto o egrégio plenário, meus cumprimentos aos eminentes pares, cumprimento ao doutor procurador, que signa advogado aqui presente, meus cumprimentos aos servidores e, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão e submeto à aprovação a ata de número 8.128. Não havendo manifestação, dou por aprovado. O Blazak acabou de falar, esse que tem sustentação. Falamos com ela. Adiado pro dia 14 também. Então anuncio os que serão adiados. Adiado a pedido do doutor relator, que é o doutor Pedro Francisco da Silva. É o 18 da pauta, processo número 29. Partido da República, PR Mato Grosso. Adiado a pedido do doutor relator, já com data designada para o dia 14. Também adiado a pedido do relator, e aqui já com as escusas do doutor advogado que pediu preferência e vista e com sustentação oral. Aí o doutor relator, o doutor José Luiz Blazak, que é o processo 5.294, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa física de Aeropuanã, recorrente Elvis Marques Coutinho e recorrido Ministério Público. Doutor Blazak pode explicar aí assim, que a parte está presente, né, o motivo? Eu justifiquei para a doutora Débora que tem um documento que está sendo analisado que aí pedi para trazer na próxima sessão. Então, Eu quero adiar, na verdade, para terça-feira, que é dia 15. terça. Tá, então é Então 15. fica já com data. Então a continuação do julgamento é o 1 da pauta, o recurso eleitoral de prestação de conta de partido político de exercício financeiro, recorrente Diretório Municipal do Partido Social Democrata, PSD, de Várzea Grande, recorrido Ministério Público Eleitoral. O doutor Zé Luiz Blazak é o relator, ele votou negando o provimento ao recurso. O doutor Samuel, primeiro vogal, pediu vista e os demais aguarda. Então, doutor Samuel, com a palavra. Então, também fica adiado a próxima sessão, conforme justificado que não foi possível concluir o voto vista pelo eminente primeiro vogal. Entendendo o pedido de preferência com sustentação oral, é o 5 da pauta, o processo número 3.997, recurso eleitoral, prestação de conta, cargo de vereador, Clóvis Ugnei Neto é o recorrente e o recorrido Ministério Público. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Clóvis Ugnei Neto, candidato ao cargo de vereador, contra a decisão do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas de campanha nas eleições de 2012. A sentença prolatada pelo juiz da instância singela fundamentou a decisão pela declaração de conta não prestada nas seguintes irregularidades: utilização dos recursos estimáveis provenientes de terceiros, não apresentação dos recibos eleitorais utilizados, doação recebida anteriormente à entrega da segunda prestação de contas parcial, não apresentação de documentos comprobatórios da realização dos gastos
selecionados pela analista de contas e requisitada por intermédio do relatório preliminar para expedição de diligência. Declaração de despesas realizadas com combustíveis, lubrificantes, sem o correspondente registro de receitas. Despesa de veículos, publicidade de carro de som, transporte ou deslocamento ou locação, cessão de bens móveis. Realização de despesas após a data da eleição, contrariando a regra do artigo 29 da Resolução TSE 23376, que trata da prestação de conta. Não esclarecimento a respeito das divergências detectadas entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de conta e informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil. Não retificação tempestiva de divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. Abertura de conta bancária fora do prazo de 10 dias, contado da concessão do CNPJ, imposto pelo artigo 12 da Resolução TSE. Não apresentação dos extratos bancários em forma definitiva ou com identificação de assinatura do gerente da agência bancária em que é aberta a conta corrente. Em suas razões recursais, alega o recorrente descompasso com a legislação de regência e determinação de desentranhamento dos documentos. Aduz ainda que a decisão atacada é teratológica, na medida em que os elementos constantes dos autos não se enquadram nas hipóteses de não prestação de contas previstas na lei das eleições. Ao final, pugna pela anulação da sentença e aplicação da teoria da causa madura, para que essa Corte Regional analise a prestação de contas e a aprove. A douta Procuradoria se manifesta pelo parcial provimento do recurso apenas para que sejam desaprovadas as contas. É o sucinto relatório. Conceda a palavra ao doutor advogado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Venal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor relator, doutor Samuel Franco Daria Júnior, em nome do qual cumprimento os demais membros desse colegiado, insigne procurador regional eleitoral, doutor Marcelos, colegas advogados, senhores servidores, bom dia. Excelências, eu não vou cansá-los com a argumentação contra a tese que a desembargadora Maria Helena conseguiu sagrar vencedora nesse colegiado, que é a de que é impossível a juntada de documentação em fase recursal. Essa questão já está batida e pacificada nesse tribunal, então eu não vou adentrar na questão do princípio do formalismo moderado, de que o processo de prestação de contas é um processo de jurisdição voluntária, então não haveria problema em se apresentar esse tipo de documentação em fase recursal. Então, essa questão está batida. E também não vou alongar a discussão, porque se não foram todos os documentos juntados em fase recursal, a grande maioria veio e o doutor Samuel poderá bem dizê-lo quando for fazer a análise meritória do presente recurso, excelências. A única ponderação que eu gostaria de fazer ao tribunal, e essa é a primeira oportunidade que me coube fazê-lo, é a respeito da aplicação do princípio da segurança jurídica em caso de viragem jurisprudencial. E aqui com um enfoque especial à desembargadora Maria Helena, porque foi Vossa Excelência que apresentou a tese, e até discutimos ela inclusive no Congresso de Direito Eleitoral do Piauí, mas Vossa Excelência conseguiu aplicar e conseguiu fazer com que essa tese se sagrasse vencedora. Mas qual que é o problema, Excelência, no ponto de vista desse humilde advogado? Eu vou fazer um paralelo com o julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez com relação aos prefeitos itinerantes. Até então, a jurisprudência admitia que um prefeito se elegesse e reelegesse num determinado município e depois passasse o seu domicílio eleitoral para outro município e se reelegesse. O caso é que chegou, então, ao Supremo Tribunal Federal, a coligação que buscava, o Ministério Público impugnou, dizendo que ele não poderia, porque se tratava de um prefeito itinerante, e o Supremo disse, realmente é verdade, se trata e não pode. Entretanto, como se tratou de uma mudança jurisprudencial no meio da eleição, no curso de um processo eleitoral, eles aplicaram aquele artigo 16 que os palestrantes do último ciclo bateram a tecla. E por que eles aplicaram isso daí? Porque o Supremo entendeu, por maioria, que a lei que altera o processo eleitoral não é só aquela lei ou só o ato normativo que provenha do Congresso Nacional. É
não só a lei que vem do legislador propriamente dito, mas a interpretação que o tribunal, o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral ou o próprio Supremo Tribunal Federal, como última instância do judiciário brasileiro, dá a essa lei. E aí eu vou poupá-los de maiores considerações, porque eu tenho uma ementa significativamente grande desse recurso extraordinário em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, e quando ele fala dessa questão da mudança jurisprudencial, ele diz o seguinte: mudanças radicais na interpretação da Constituição, e aí, embora ele diga Constituição aqui, depois dá para ver que se trata, na verdade, de entendimento da jurisprudência eleitoral, devem ser acompanhadas de devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. E aí ele diz aqui, eu não vou continuar lendo, que é bem grande, ele diz que deve ser tomado cuidado. E o que importa, que eu acho de grande relevância, é que esse recurso foi jogado sobre o rito da repercussão geral. E aí, na parte dispositiva do acórdão, no item 2.2, está o item 4, que fala dos efeitos do provimento do recurso extraordinário naquele caso específico. E no 2.2, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, agora se tornando erga omnes, porque em repercussão geral, diz o seguinte: as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do processo eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito posterior. O que aconteceu aqui? Eu advoguei, apenas a título de exemplificação, no processo do vereador Toninho de Souza, daqui da capital também. Naquela oportunidade, o relator era o Dr. Sebastião, aceitou a documentação, não se tratava de documentação que precisava passar por perícia, o tribunal aceitou e aprovou as contas com ressalva. E aí teve o vereador Júlio Pinheiro e inúmeros outros vereadores. Aconteceu o seguinte: o tribunal pegou, passou uma régua e de lá para frente não aceitou documentação. Então, além de ferir o princípio da segurança jurídica, porque todos os candidatos tinham essa orientação de que até então poderia se fazer juntada de documento em sede recursal, você fere até o princípio da isonomia. Porque quem vai afiançar que o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, vai manter a orientação de que conta desaprovada ainda gera quitação eleitoral? Porque o que aconteceu foi que o juiz da 54ª julgava as contas não declaradas de forma ilegal, ao arrepio da resolução e também da legislação eleitoral. Agora, e se for o caso de mudança na orientação do TSE e essas contas desaprovadas para quem foi julgado de um determinado momento para frente no TRE e quem fica para trás se beneficiou do entendimento anterior? Eu não vou questionar, eu repito, o acerto, porque eu acho que incidiria sim o princípio da formalidade moderada e poderia sim esses documentos ser juntados, mas aceitando como premissa correta do tribunal de que esses documentos não podem ser juntados, excelência, então me parecia que esse entendimento só poderia ser aplicado nem para as eleições de 2014, porque as eleições de 2014 não tem fase recursal em prestação de conta de candidato aqui, em 2016. Então eu só gostaria de fazer essa observação, que fosse respeitado, que o tribunal pudesse analisar, enfim, se alguém quiser pedir até vista do processo, não sei se o Dr. Samuel analisou sobre essa ótica, para que seja aplicado esse entendimento em respeito ao princípio da segurança jurídica. No caso, pelo provimento do recurso, para análise dos documentos. Muito obrigado. Conceda a palavra ao doutor procurador. Eu mantenho um parecer, mas eu quero fazer uma ligeira consideração quanto a essa questão do processo eleitoral. Me parece que a gente não pode confundir o processo eleitoral no que ele tange à votação, ao sufrágio propriamente dito, do processo, do proceder judiciário, né, dentro de um processo, por exemplo, como esse de tomada de contas. Digamos, por exemplo, que a partir de amanhã surge uma lei ou uma mudança jurisprudencial que seja, que determine que em todos os agravos tem que ter um revisor, além do relator. Isso significa que todos os processos daquela eleição vão se modificar por causa disso? Eu não vejo por quê, porque muda somente uma sistemática dentro da atividade estritamente processual. Isso não vai alterar a vontade do eleitor, não vai alterar a maneira de votar, não vai alterar nada relativo ao sufrágio em si.
Então, nessa questão aqui de aceitar os documentos ou não em recurso, eu não vejo como se tenha que se aplicar o artigo 16 e exigir uma antecedência de 1 ano, ou exigir que todos os processos relativos àquela mesma eleição sigam a mesma regra, porque é uma questão estritamente dentro do processo. Do processo que eu digo juridicamente falando, estritamente do seu iter processual, não do sufrágio em si. Então eu não vejo, porque houve essa mudança, ou foi fixado esse entendimento, eu não vejo como isso possa alterar o sufrágio. E por conta disso eu mantenho o parecer, não vejo necessidade nenhuma de trocar o entendimento que tem sido mantido até o momento. Então a palavra do doutor relator. Essa discussão acho que vai terminar por aqui hoje, porque já existe posicionamento do tribunal a esse respeito e com algumas alterações que eu vou tentar transmitir para Vossa Excelência. Passo ao mérito. É o caso de parcial provimento do recurso para anular a sentença e determinar o seu retorno à instância singela para regular processamento. Segundo o entendimento firmado por esse colegiado, em caso de determinação de desentranhamento de documentos apresentados depois de decorrido o prazo da notificação para a regularização de pendências detectadas no relatório preliminar, porém, antes de prolatada a sentença, esse tribunal entendeu que realmente não causa prejuízo à sua apreciação pelo juiz sentenciante. É o caso dos autos e mesas, senhores. Conforme já relatado, o juiz Acó determinou o desentranhamento de documentos em razão do descumprimento da notificação, para que fossem apresentados esses documentos que sanassem as inconsistências indicadas no relatório preliminar de exame. Após decorrido o prazo assinalado sem manifestação, foi emitido o relatório final. Ocorre que no ato seguinte, em 27 de 11 de 2012, o ora recorrente apresentou resposta ao relatório preliminar, o qual foi desentranhado dos autos por determinação expressa, contida na sentença prolatada no dia 7 do 12. Destaco que o atraso na apresentação dos documentos foi de 22 dias, vez que o prazo final para a apresentação dos documentos encerrou-se em 16 de 11 de 2012 e que a apresentação desses documentos se deu em 27 de 11 de 2012. Como já mencionado, os documentos foram apresentados 10 dias antes da prolação da sentença, ou seja, no dia 7 do 12. Desse modo, mantendo coerência com as decisões desse tribunal, em que se tem admitido a apresentação de documento em fase recursal, em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem quando se tratar de vício formal. Transcrevo aqui uma decisão desse tribunal, da relatoria da eminente desembargadora corregedora Maria Helena Gargalhone Povos, e transcrevo apenas a ementa, resumindo, ela está disponibilidade, mas diz o seguinte: inocorrência, possibilidade de juntar documentos novos em sede recursal, documentos apresentados antes da prolação da sentença, caracterizada a exceção, causa madura, não configurada, necessidade de análise de documentos, anulação da decisão singela, retomada dos autos a partir da apresentação dos documentos e recurso parcialmente provido. Quanto ao pedido de aplicação dessa teoria da causa madura, é de ser rejeitado em face do volume da complexidade que envolve a sua análise, que inclusive deve ser objeto de cruzamento de informações em sistema próprio dessa justiça especializada. Com essas considerações, eu mantendo simetria com decisões pretéritas dessa Corte, estou dando provimento parcial ao presente recurso, anulando a sentença e determinando a devolução dos autos à zona eleitoral de origem, para que o processo seja retomado a partir da apresentação dos documentos de folhas 92.274, conforme certidão de desentranhamento
de folhas 291, outrora desentranhado dos autos. É como voto. Eu vou pedir um esclarecimento para o doutor relator, porque no parecer aqui consta que houve a apresentação da retificadora após a prolação da sentença. E aí o doutor disse aqui que foi antes, aí agora eu fiquei na dúvida também. É antes da prolação da sentença. No parecer consta após, então aí eu vou manter porque é o que está escrito, né? Mas Tá. se foi antes, aí foi um engano aqui na análise. Contida na sentença prolatada no dia 7/2. Tá, ok. Só para levantar a dúvida, porque no parecer consta que foi após. Ah, então pode ter sido com equívoco. Não adianta. Pode ter sido aqui também. Só se olhar o processo. Doutor primeiro vogal, doutor Pedro Francisco. Apesar de que a documentação foi apresentada depois do prazo da notificação, mas realmente esse tribunal tem flexibilizado o conhecimento desses documentos antes da prolação da sentença. Isso. E aqui é o caso. Então, nesse sentido, É o caso. eu acompanho o eminente relator. Doutor Alberto Pompado Neto. Também acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto da Silva Filho. Também acompanho o relator. Desembargadora Maria Helena Gargante Povos. Senhor presidente, a dúvida do eminente doutor Marcelos também é a minha, em razão de datas, porque, como disse o doutor Pedro Francisco, de fato nós temos conhecido desses documentos juntados após a notificação, porém antes da prolação da sentença. Foi o que já amplamente debatemos aqui. Havia realmente, como dito pelo doutor Calzide, uma divisão de entendimentos a respeito do tema. E não vejo, com todo respeito, nenhuma simetria deste caso com o caso citado de prefeito itinerante, mas eu provoquei de fato o assunto para que esta corte se manifestasse, porque afinal de contas havia uma divisão clara aqui de posicionamento a esse respeito. E se realmente acostado aos autos antes da aprovação da sentença, voto integralmente com o doutor relator. Foi 10 dias antes da sentença. 10 dias antes da sentença. Integralmente com o entendimento do doutor relator, senhor presidente. Doutor José Luiz Brazac. Eu ouvi atentamente a sustentação do doutor Rodrigo, bem como as considerações do doutor Marcelo e o relatório e voto do relator. Sempre que essa temática está sendo recorrente na corte, me preocupa um bocado, porque ela está num liame muito perigoso, de repente, de uma mudança de jurisprudência para um caso e, de repente, a gente, no outro, não aplicar o mesmo raciocínio. Eu acho que não mudamos nada na questão de que, uma vez que esta corte confeccionou resolução obrigando a presença do advogado na prestação de contas, já no protocolo, na distribuição da prestação de contas, a partir daí os atos são intimados para o advogado via diário da Justiça Eletrônica. Logo, ele fica vinculado ao cumprimento de todos os atos que ainda, aí que entra uma questão que eu definitivamente tomei minha posição, ainda o TSE não teve uma decisão que realmente colocasse um ponto final sobre o caráter jurisdicional da prestação de contas, no caso de candidato. De partido já isso está ok. Mas, na esteira do Tribunal de Santa Catarina, que também, e que é o precursor da presença de advogados na prestação de contas, ainda tem um resquício da ideia híbrida do procedimento administrativo e jurisdicional, mas com peso para o jurisdicional, uma vez que passou a ter reflexos jurisdicionais a prestação de contas, né? Mas é em detrimento ainda da falta de uma definição clara, evidente, definitiva. Eu também admito a tese de que, ainda que os documentos
tiveram um atraso na sua juntada depois da notificação, mas antes da sentença, eu não vejo por que o juiz da primeira instância não flexibilizaria a sua rigidez do cumprimento do prazo, por ainda ter esse resquício do processo administrativo. E também o próprio TSE tem feito essa reflexão de que até em sede ordinária, que é a sede, inclusive, do Tribunal Regional, poderia ser feito juntadas de documentos. Mas o que realmente define é o fato da presença do advogado, né? Nesse sentido. Em que pese que nos outros processos também, às vezes, né, vai ter advogado e há essa flexibilização do TSE na juntada. Mas nós aqui tivemos essa uniformização e enquanto o TSE não reformar nossas decisões, no sentido de que ainda que tenha advogado, por ser sede ordinária, temos que flexibilizar a juntada de documentos em sede recursal, eu acho que nós temos que manter a coerência do que nós viemos praticando. E com essas considerações, pelo esclarecimento do Dr. Samuel como relator, de que, de fato, os documentos foram juntados antes da sentença, eu não tenho dúvida em acompanhar o bem lançado voto do nobre relator. É como voto. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem. Nós temos o voto do outro relator em dissonância com o parecer. Eu vou, apesar de já terminado a votação, vou pedir para esclarecer aqui só porque a questão que me preocupou foi a tentativa de introduzir uma teoria nova. No caso aqui, houve engano no parecer, porque o que houve após a prolação da sentença foi, na verdade, uma retificadora. Realmente, os documentos tinham sido apresentados antes. Então, nesse ponto, realmente era o caso de modificar o parecer, porque os documentos em si estavam ok. Até aí, tudo bem. O que me preocupa é só a tentativa de repente, remodificar o caminho que esse tribunal já seguiu, e que eu acho que deve ser mantido, porque está trilhando muito bem do modo que tem sido decidido. É só para fixar que a minha preocupação era de repente, não mudar de novo a interpretação. Até aproveitando o gancho, não temos nenhuma decisão do TSE que modificou esse entendimento da juntada aqui, né? Não há conhecimento ainda, né? Não tem nem os colegas advogados aqui. Então, ficarmos atentos, né? 2 da pauta. É o processo 991, recurso criminal, ação penal, captação ilícita de sufrágio, Pedra Preta, requerente Sebastião Borges de Mendonça Filho, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Samuel Anco Dalia Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório. Trata-se de recurso criminal interposto por Sebastião Borges de Mendonça contra a sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente a denúncia pela prática dos crimes de corrupção de eleitor, artigo 299 do Código Eleitoral, por 4 vezes, e a regimentação de eleitor, conforme artigo 39 da Lei das Eleições, conjugado com o artigo 69 do Código Penal. Em apertada síntese, consta da denúncia que o ora recorrente, no dia 1º de outubro de 2006, quando já iniciada a votação para as eleições gerais do município de Pedra Preta, foi surpreendido por alguns policiais militares na posse de 4 títulos eleitorais, juntamente com uma lista de 7 páginas com o nome de supostos cabos eleitorais e material gráfico de campanha, santinhos. Consta ainda que alguns dias antes da eleição, o recorrido teria prometido a alguns eleitores daquela circunscrição eleitoral, por também 4 vezes, vantagens a fim de obter voto em favor de terceiro. A denúncia foi recebida no dia 3/11/2011. A magistrada Acor deu procedência ao pedido formulado na denúncia e condenou o acusado Sebastião Borges de Mendonça Filho, fixando a pena definitiva para os crimes de corrupção de eleitor em 4 meses de reclusão. Devido ao reconhecimento do concurso material, aplicou cumulativamente a pena para cada conduta criminosa. 4 condutas, somando ao final a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto.
para o crime de arregimentação de eleitor, fixou a pena em 6 meses, em face do que dispõe o artigo 70 do Código Penal, por entender que o agente, por meio de uma única ação, praticou mais de um crime e aplicou a pena mais grave, aumentando em 1/6, tornando-a definitiva em 1 ano e 6 meses, em 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto. A pena foi substituída por pena restritiva de direitos referente à prestação de serviço à comunidade. A magistrada fez constar expressamente na sentença que deixou de analisar a questão da prescrição do crime de arregimentação de eleitor por não ter transitado em julgado a sentença condenatória. Em razões de recurso, o recorrente alega que houve erro na dosimetria da pena e que a magistrada de piso se equivocou ao aplicar regra ao concurso material de crimes, quando, na verdade, trata-se de concurso formal. Requer, ao final, a reforma da sentença para que haja a readequação da pena imposta e reconhecida a prescrição dos crimes atribuídos ao recorrente. A douta Procuradoria, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição de ambos os delitos. É o relatório. Foi o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Voto. Conforme relatado, o voto é um pouco longo, eu vou procurar resumir, porque eu estou acompanhando a douta Procuradoria Regional Eleitoral e realmente estou reconhecendo a prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade. Mas, conforme relatado, a magistrada de piso julgou procedente a denúncia que imputou ao réu as condutas criminosas. Assim sendo, aplicou a pena ao recorrido, entendendo que houve, no presente caso, concurso material de crimes. E, dessa maneira, como foram 4 condutas criminosas, ela utilizou a regra do concurso material para a aplicação da pena prevista no artigo 69 do Código Eleitoral, do Código Penal. Como já havia estipulado a pena em 4 meses e não havendo agravante atenuante, muito menos causas de aumento ou diminuição de pena, fixou essa pena para o crime de corrupção de eleitor em 1 ano e 4 meses. Já para o crime de arregimentação de eleitor, aplicou a pena de 6 meses. Ocorre, no caso, que não se trata de concurso material e nem concurso material, conforme alega o recorrente, pois, como a própria magistrada assevera na sentença, que o agente praticou 4 crimes em uma mesma situação, fática e momentânea, mediante única ação, o que nos conduz e nos leva diante da prática, diante da prática de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, transcrito, onde Vossas Excelências poderão ver quais são os termos desse artigo. Dessa feita, não há que se somar as penas de 4 condutas, no caso concreto, vez que o correto é que a pena se mantenha em 4 meses, aplicando-se a regra prevista no artigo 71 do Código Penal. Assim sendo, no caso em tela, o crime de corrupção de eleitor, bem como o de arregimentação de eleitor, estão prescritos. Eu transcrevo o artigo 109 do Código Penal, onde estabelece os prazos da prescrição, e continuo o meu voto. Com referência ao crime de corrupção de eleitor, foi atingido também pela prescrição retroativa, que se baseia na pena aplicada na sentença condenatória, ou seja, de 1 ano e 4 meses. Aconteceu isso tudo no ano de 2006. Como a sentença já transitou em julgado para a acusação e devido ao princípio da proibição do reformatio imperius, a pena não pode mais ser agravada, já que a prescrição com base na pena imposta se dá em 4 anos, prazo esse que transcorreu entre a data do fato e o recebimento da denúncia, ou seja, em outubro de 2006 o fato e o recebimento da denúncia em 2011. Importante frisar que, nesse ponto, a lei do 12.234 de 2010 alterou a regra para a contagem de prazo da prescrição retroativa e disciplinou o termo inicial para a contagem do prazo não pode ser anterior ao do recebimento da denúncia ou queixa. Assim, nos moldes da nova lei, o crime não estaria prescrito, já que entre o recebimento da denúncia, 3/11/2011, e a publicação da sentença, não havia transcorrido o prazo assinalado. Entretanto, como o crime foi praticado em 2006, quando ainda vigorava a norma mais benéfica, a aplicação da lei retroage
para beneficiar o réu, é princípio de direito. Só retroagiaco para beneficiar o réu. E dessa forma, considerando a data do crime e a data do recebimento, realmente, no entendimento dessa relatoria, o crime está prescrito. Eu destaco ainda que ocorreram 2 equívocos na sentença condenatória quanto à dosimetria da pena. O primeiro diz respeito à pena base para o crime de corrupção de eleitor. Ocorre que esse crime, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, não prevê uma pena mínima, incidindo sobre ele a regra contida no artigo 284 do diploma legal que diz, sempre, legal que dispõe, o artigo 284, sempre que esse código não indicar o grau mínimo, entende que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a de reclusão. Dessa maneira, a pena mínima a ser aplicada ao recorrido, no presente caso, não poderia jamais ser inferior a 1 ano, e foi aplicada em 4 meses. Quanto ao segundo, a magistrada utilizar a regra do concurso material, somando o segundo equívoco, somando as penas, quando se trata, na verdade, de crime continuado, deveria aplicar a pena de um só crime, já que idênticos, aumentando de 1/3, de 1/6 a 2/3, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Antes de fazer a conclusão do meu voto, é necessário que se fique consignado que, ainda que aplicada a pena de forma equivocada, não é o caso para se fazer a readequação da mesma, como requer o recorrente, tendo em vista que, nessa situação, para fim de prescrição, a revisão da pena se mostra irrelevante. Com essas considerações, então, senhores, eu estou acompanhando o parecer ministerial e estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença de piso, reconhecendo a prescrição tanto no crime de arregimentação de eleitor quanto de corrupção, imputados ao réu Sebastião Borges de Mendonça, uma vez que também a punibilidade está extinta pela própria prescrição. É como eu voto. Como voto, doutor revisor, doutor Pedro Francisco? Eu só queria perguntar ao eminente relator, a prescrição que Vossa Excelência aplica aqui é da prescrição da pretensão, da pena em concreto, não é isso? É isso, né? Retroativa, né? Só não entendi porque Vossa Excelência falou que não haveria necessidade de fazer a readequação da pena, mas ficou definido exatamente qual é a pena aplicada ao acusado? Na sentença, No voto de Vossa Excelência. Na sentença, no ela voto de aplicou Vossa a pena Excelência. Ela aplicou a pena como se fosse crime continuado, que não fosse Sim. continuado, não é isso? E qual foi essa pena que ela aplicou lá? Um minutinho só, deixa eu achar aqui. Fixando pena definitiva para os crimes de corrupção de eleitor em 4 meses de reclusão. Devido ao reconhecimento do concurso material, aplicou cumulativamente a pena para cada conduta, ela ainda viu que houve 4 crimes, somando a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto. E para o crime de arregimentação de credor, ela fixou 6 meses por entender que ele praticou mais de um crime, aplicando a pena mais grave, aumentando de 1/6, tomando em definitivo 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto. Tá, então, para o primeiro crime ficou 1 ano e 4 meses e para o segundo crime 1 ano e 6 meses. Né? Isso. Vossa Excelência converteu no voto de Vossa Excelência essa pena em que patamar? Portanto, no voto de Vossa Excelência, qual é o patamar? Entendendo que isso aí estaria já prescrito em virtude da data de 2006 para 2011. Entendi. Mesmo a pena aplicada lá pelo outro juízo já estaria alcançada pela prescrição retroativa. Daí porque Vossa Excelência não trouxe. Na verdade, pelo que entendi do relatório e do voto de Vossa Excelência, é que no juízo de piso não estaria prescrito porque ela usou o cúmulo material do 69. Somou 69, tudo, aí não daria. Como você considerou que se trata de crime continuado, você aplicou
a prescrição de forma isoladamente, conforme disciplina. O crime deve prescrever de forma isolada e não somada. Exatamente. O artigo 119 do Código Penal é claro nisso, dizendo que os crimes, né, no caso de concurso de crimes, eles prescrevem de forma isolada. E aplicou-se então. E aí cada um o você artigo conta 71. um e pouquinho, tal. A única dúvida seria se incidiria aí a nova redação do parágrafo 1º do 110, eu acho que é a prescrição da pretensão executória, que diz que 109, né? 109, isso, 109. que não pode mais, em hipótese alguma, incidir para o cômputo de reconhecimento de prescrição data anterior ao recebimento da denúncia ou dado fato. Ocorre que você entendeu que isso, você entende que seria um reformatio impejus, né? Sim. Então só seria para retroagir para prejudicar o réu. Só para beneficiar. Então é isso, exatamente. É isso que é a dúvida. Na verdade, a minha dúvida era um pouco diferente. Eu já, até seguindo a linha aqui do raciocínio do Dr. Lídio, eu vejo sim a necessidade de se fixar o valor da pena que Vossa Excelência teria chegado no voto, porque é só a partir daí que eu poderia avaliar essa questão da prescrição. Na verdade, a minha dúvida é no penúltimo parágrafo do voto de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência que não fez a readequação da pena. Vamos lá. Estou sentindo a necessidade de fazer qual seria a pena que Vossa Excelência estaria aplicando para cada um do crime, e aí, em razão dessa conclusão, aplicar a prescrição. Essa é uma questão mesmo de... Claro, seria interessante para a gente saber, né? Mas, independentemente se ela não chegar a 2, né, vai prescrever em 4, né? Porque, de qualquer modo, não pode ser maior do que... O recurso é do Ministério Público ou é dela, da parte, do Sebastião? Eu entendi aqui, doutor Pedro, o seguinte, que ela devemos aplicar a pena de um crime só, já que idênticos, aumentando de 1/6 a 2/3 nos termos do artigo 71 do Código Penal. O recurso, então, aqui é do réu, né? Então, é evidente, não pode ser ampliado além do que já fixado na sentença. Não poderia jamais. Ainda que fosse mantido o valor da sentença, já estaria prescrito. Estaria prescrito. É isso, né? Então, esse é o raciocínio de Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência. Senão seria o reformatio impejus, né? Não, agora eu entendi, porque o recurso é só da parte, não é do Ministério Público. Tá certo. Acompanho. Doutor Alberto Pompado. De acordo com o relator. Doutor Lídio Modesto. Doutora Maria Helena. Com o relator. José Luiz Brasac. Eu acrescento que essas discussões já me causam saudade que em julho está chegando. Que bela discussão, né? Tenho dúvida em acompanhar o nobre relator e dizer que são essas coisas que abrilhantam o nosso plenário. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição punitiva, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, processo 31.040, requerimento de ação declaratória de quitação eleitoral, pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerente Selma Roque de Lima, requerido juiz eleitoral da 5ª Zona Eleitoral. Doutor Samuel, relator, com a palavra. O caso aqui é bastante simples, mas é uma ação declaratória de quitação eleitoral com pedido de antecipação de tutela. Narra exordial que a requerente candidatou-se ao cargo de vereadora no município de Luciara em 2012, tendo prestado devidamente as contas de campanha. Contudo, após o processamento da contabilidade, as contas foram declaradas não prestadas pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral e, com isso, foi inserido equivocadamente o código ASE 230 no cadastro eleitoral da requerente, que, por consequência, não está quites com a Justiça Eleitoral. Aduz ainda que foi aprovado em concurso público e que não pôde tomar posse em virtude da irregularidade no cadastro eleitoral. Requer seja reconhecido o equívoco no lançamento do código, já citado, no cadastro eleitoral da requerente, a fim de torná-la quites com a Justiça Eleitoral. Pediu antecipação dos efeitos da tutela, que foi indeferido. Dessa decisão foi interposto agravo regimental, o qual que teve provimento também negado à unanimidade por essa Corte, conforme acórdão citado.
adulta Procuradoria Regional opina preliminarmente pela incompetência desse tribunal para julgar a ação e, no mérito, pelo indeferimento do pedido. Parecer? Mantenho o parecer. Eu estou acolhendo a preliminar de incompetência arguída pela Procuradoria Eleitoral, uma vez que esse quadro não se enquadra também em nenhuma das hipóteses previstas, tanto no regimento interno dessa Corte, quanto no Código Eleitoral, no artigo 29, acerca das eleições da competência originária desse regional. Como bem asseverou o doutor Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, a ação deveria ter sido proposta perante o juízo da 15ª Zona Eleitoral, juízo esse que proferiu a sentença, a qual a requerente visa combater. Destaco ainda que da sentença não foi interposto recurso algum pela requerente, que, de tal sorte, essa Corte não pode analisar o caso em questão. O artigo 35 dá competência aos juízes, conforme eu transcrevi no voto. E com essas considerações, eu estou acolhendo a preliminar de incompetência levantada pela Procuradoria e, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 113 do Código de Processo Civil, eu declino da competência do presente para a 15ª Zona Eleitoral. É como eu voto. Doutor Pedro Francisco? Acompanho, né? Roberto Pompado? Concordo com o relator. Doutor Lídio Modesto? Acompanho o relator. Governador Maria Helena? Com o relator. Doutor José Luiz Brazac? De acordo? O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência desta Corte Eleitoral, declinando ao juiz da 15ª Zona Eleitoral. Tem o voto do doutor relator em consonância com o parecer. É o 6 da pauta, recurso 5.112, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Recorrente Adaleia Dolens, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor José Luiz Brazac, relator. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Aldaleia Dolens contra a sentença do juízo da 11ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Parquê Eleitoral de Piso, condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 4.350 por descumprir o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504, que seria doação acima do limite dos 10%. Feitas as contas razões, e a Procuradoria Regional Eleitoral aqui opina pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade, uma vez que está demonstrado nos autos por certidões de que houve, pelo menos na nossa conta também na Procuradoria, 73 dias de atraso. Então, já estou antecipando o voto da preliminar, no sentido que estou acolhendo a preliminar levantada pelo Ministério Público aqui da segunda instância. É como voto, senhor presidente. Parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso. Nós temos voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 7 da pauta, recurso eleitoral de representação, captação ilícita, recorrente ao Ministério Público, e recorrido Bartolomeu Souza Castelhano. Doutor Zé Luiz Brazac, relator. Presente caso, senhor presidente, novos pares, senhor procurador, o voto está lançado com um relatório extenso aqui, detalhando as questões, uma vez que o Ministério Público Eleitoral da primeira instância é o recorrente e o recorrido, o senhor Bartolomeu Souza Castelhano, em que teve sentença desfavorável, aliás, favorável, absolvendo o recorrido, Bartolomeu, e o Ministério Público, então, recorre enfatizando e insistindo de que as provas carreadas aos autos são suficientes para o enquadramento na questão de transporte e captação. O Ministério Público, aqui na segunda instância, representado pelo nobre Dr. Marcelos, opinou pelo desprovimento do recurso com o fim de manter intacta a sentença atacada, sob a alegação de que não houve prova de participação
ou anuência do candidato recorrido, tocante aos fatos apurados, não lhe cabendo aplicar a sanção imposta no artigo 41A da Lei das Eleições. E também rechaça a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrido. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Estou acolhendo, estou em consonância com o Ministério Público, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porque o nobre representante do Ministério Público da primeira instância entendeu que deveria insistir ainda na oitiva de outras testemunhas. No caso, não foi somente estes o mundo probatório. Então, afasto assim a preliminar sob exame. Com relação à preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? E no mérito, Excelência, estou conhecendo o recurso e, em simetria com o parecer ministerial de segunda instância, nego o provimento, mantendo intacta a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por ausência de prova robusta capaz de atacar a sentença da primeira instância. É como voto. Quanto ao mérito, também algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, negou o provimento ao recurso. Nós temos voto do outro relator. Consonância com parecer. O 8 da pauta, processo 2547, recurso eleitoral de representação, doação de recurso acima do limite legal, recorrente Rovilson Sanches Portela, recorrido do Ministério Público, Dr. Pedro Francisco da Silva, relator. Trata-se de recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou procedente a representação de doação de pessoa física acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A doação foi feita para a campanha dos candidatos José de Paula Neto e Gustavo Lemo Peta, candidatos a senador da República e deputado federal, respectivamente, nas eleições de 2010 em São Paulo. A decisão entendeu que a doação no valor de R$ 4.800 ultrapassou o limite legal, pois o recorrente apenas poderia ter contribuído com quantia equivalente a 10% dos seus rendimentos brutos, R$ 9.000 no ano de 2009, isto é, poderia ter doado R$ 900. Extrapolou o limite, então, em R$ 3.900, violando a legislação pertinente. A sentença estipulou a multa de 5 vezes aquele valor, totalizando R$ 19.500 a multa aplicada. Esclareço que o representado, melhor dizendo, recorrente Rovilson, não foi encontrado inicialmente. Citado por edital, foi-lhe nomeado curador especial na pessoa da defensoria de um dos defensores públicos da União. Neste apelo, alega inicialmente a tempestividade do recurso, pois o prazo para a defensoria é em dobro. No mérito, o recorrente sustenta a ausência de comprovação da natureza dos bens doados, que esta fragilidade da prova quanto à natureza dos bens doados não autoriza a configuração do ilícito e que não há nos autos qualquer termo de doação, elemento necessário ou qualquer outra prova de que a doação feita pelo representado foi em dinheiro. Pugna o provimento do recurso para que seja julgado improcedente a representação. O Ministério Público Eleitoral alega intempestividade do recurso e, no mérito, roga o seu desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela intempestividade do recurso e, no mérito, manifesta pelo provimento parcial. É o relatório. Parecer? Eu vou fazer uma modificação nessa preliminar, porque, inclusive, até não é comum nos processos aqui do eleitoral ter defesa pela Defensoria da União. E, dentre outros detalhes aqui, tem que se observar que a Defensoria tem prazo em dobro. Então, eu vou só modificar nessa questão da intempestividade, porque, levando em consideração os detalhes do caso aqui, realmente foi tempestivo o recurso. A preliminar de intempestividade, de acordo com o que consta dos autos, o douto juízo da 55ª Zona Eleitoral determinou a remessa dos autos à Defensoria da União. Essa decisão, a toda a evidência, reabriu o prazo recursal ao recorrente. Prazo que, aliás, é contado em dobro, 6 dias
nos termos do artigo 44, inciso 1 da Lei Complementar. Com a nova remessa à Defensoria, ocorreu em 4/11/2013 e o apelo foi protocolado no dia 8/11/2013. O recurso é tempestivo. Com essas considerações, rejeita a preliminar. Um voto divergente? Então, unanimidade. No mérito, a sentença merece ser mantida. Ao contrário do afirmado no apelo, a doação promovida pelo representado foi parte em dinheiro, R$ 1.800, e parte em recursos estimáveis em dinheiro, R$ 3.000, conforme se observa as folhas 121 dos autos. Em tal espelho de consulta não existe a informação sobre qual foi a espécie ou a natureza daqueles recursos estimados em dinheiro, doados pelo recorrente. O autor da representação não trouxe essa informação fática, tampouco fez a defesa do representado. Lembro que não são todas as espécies de recursos estimados em dinheiro que ficam fora do limite de doação, apenas aquelas elencadas excepcionalmente no parágrafo 7º do artigo 23 da Lei Eleitoral, utilização de bens móveis e imóveis de propriedade do doador e os serviços pessoais em razão de entendimento jurisprudencial. Entendo que tal ônus de provar a ocorrência da exceção legal, por ser de interesse do representado, cabe à defesa, na representação eleitoral por doação excessiva por força do disposto no artigo 333, inciso 2 do Código de Processo Civil. Repito, nestes autos, em nenhum momento ficou provada a natureza ou a espécie daquela doação, estimável em dinheiro, feita pelo recorrente, que totalizou R$ 3.000. Por isso, em razão da regra da distribuição do ônus da prova, não há que se falar em aplicação da exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 23 da Lei Eleitoral. Assim, o que excedeu a R$ 900 em razão de seus rendimentos de 2009 deve ser considerada como doação em excesso. Imposta a multa no mínimo legal 5 vezes o valor do excesso, totalizando R$ 19.500, observa-se o acerto da sentença condenatória. Com essas considerações, nego provimento ao recurso. É como voto. Um voto do Dr. Alberto Pompado. De acordo com o relator. Dr. Lídio Modesto. Com o relator. Vereadora Maria Helena. Dr. José Luiz Brazac. De acordo. Dr. Samuel. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, no mérito também por unanimidade, e negou provimento ao recurso, considerando o voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 9 da pauta, o processo 37.249, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo vereador, recorrente Gerson Duarte, recorrido do Ministério Público, Dr. Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou não prestadas as contas de campanha em razão das seguintes impropriedades: omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, não apresentação de status bancários definitivos, ausência de esclarecimentos sobre a utilização de combustível, ausência de esclarecimentos sobre o contrato de cessão de veículo e não apresentação de documentos a comprovação, não apresentação de documentos a comprovar a doação à campanha. A sentença também fez menção à ausência de autorização do órgão nacional do partido para a assunção da dívida de campanha, ausência de justificativa no que tange à realização de despesas em 7 de outubro de 2012, após a data das eleições, no valor de R$ 518, e ausência de documento fiscal referente a uma despesa no valor de R$ 300. O recorrente alega que não foi omisso no dever de apresentar as contas de campanha, que entregou a prestação de contas no prazo legal, ou seja, no dia 6 de novembro de 2012, conforme consta as folhas 3 e seguintes dos autos, que as contas foram preenchidas dentro do sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, acompanhada de 65 páginas de documentos e informações, que os dados apresentados permitiram minimamente a análise da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, que o julgamento das contas não prestadas viola garantias pétreas do recorrente, esculpidas na Constituição Federal, em especial a plenitude dos seus direitos políticos. O recorrente pede a reforma da sentença para que seja dado um julgamento de mérito às suas
contas de campanha. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial para que as contas do recorrente sejam recebidas e desaprovadas na forma da lei. É o relatório. Coletor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Compulsando os autos da prestação de contas, observa-se que, após o relatório técnico preliminar, o candidato recorrente Gilson Duarte foi devidamente intimado para se manifestar, contudo deixou transcorrer em branco o prazo legal. Por isso, sobreveio o relatório técnico final nos mesmos termos da peça técnica preliminar, repisando as irregularidades inicialmente apontadas. A sentença combatida faz menção a todas aquelas impropriedades apontadas no relatório preliminar e ratificadas no relatório final, conforme relatado. A decisão, contudo, por entender que existem impropriedades relevantes, julgou as contas do recorrente como não prestadas. Pois bem, a petição inicial de contas trouxe todos os relatórios gerados pelo SPCE nas eleições de 2012, com relatório das despesas efetuadas, demonstrativo de receitas e despesas, descrição das receitas estimadas, demonstrativo dos recursos arrecadados. Além disso, trouxe contratos de cessão de veículos, os recibos eleitorais, notas fiscais das despesas efetuadas, além do extrato bancário da conta corrente de campanha, desde a sua abertura até o final do mês de setembro. É bem verdade, diga-se, que o extrato bancário não está em sua forma definitiva, conforme exige a legislação. Importante notar, entretanto, que os relatórios técnicos emitidos não apontam em nenhum momento nas contas do recorrente a existência de recursos de origem não identificada e ou fontes vedadas. Também não foi apontada nenhuma espécie de gasto de campanha que seja proibido pela lei eleitoral. As irregularidades apontadas na sentença acabam por chamar a atenção pela sua quantidade, quase uma dezena, mas em verdade nenhuma delas se reveste de gravidade que impedisse a Justiça Eleitoral de fiscalizar a licitude da arrecadação e dos gastos do candidato recorrente, tanto que a petição inicial permitiu a elaboração do relatório técnico detalhado. Os extratos bancários foram trazidos, ainda que não na forma correta, mas contemplam todo o período de atividade financeira da campanha do candidato. Como bem afirmado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, mostra-se desproporcional o julgamento das contas como não prestadas. Mostra-se demasiadamente rígida a sentença que simplesmente desconsidera toda a documentação apresentada na peça exordial em razão do não atendimento ao relatório preliminar. Não cabe aplicar a severa sanção de considerar não prestadas as contas de campanha, as quais, como se vê, estão presentes no processo, ainda que incompletas ou com alguns equívocos. Ao fim, não cabe nesta seara recursal fazer uma análise técnica das irregularidades apontadas, fases do procedimento que exauriu no primeiro grau de jurisdição. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, dou parcial provimento ao recurso para julgar desaprovadas as contas do candidato Gerson Duarte referente ao pleito 2012. É como voto. O voto do doutor Alberto Pompalho. Doutor Lídio Modesto. Jogador Maria Helena. Acompanho. Doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel. Acompanha. Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 10 da pauta, o processo 61.553. Recurso eleitoral de prestação de conta de candidato, cargo de vereador, Chapada dos Guimarães. Recorrente Benedito Santana. Doutor Pedro Francisco, relator. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou não prestadas as contas de campanha em razão de que o candidato apresentou as contas intempestivamente e também, quando intimado para se manifestar sobre as irregularidades apontadas, o fez de maneira intempestiva nos autos. O recorrente alega que o relatório técnico final apontou uma única impropriedade nas contas, o descumprimento do prazo fixado no artigo 38 da resolução TSE que trata do assunto, para a apresentação da prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Salienta que se trata de mera impropriedade que não poderia redundar sequer em desaprovação das contas.
que a sentença guerreada, ao julgar não prestadas as contas, impôs ao candidato um ônus desproporcional na medida em que impede a obtenção de quitação eleitoral. Aduz que a Justiça Eleitoral não efetuou aquela intimação prévia ao candidato, condição exigida para que as contas sejam julgadas prestadas. Roga a reforma da sentença para que as contas sejam declaradas prestadas pelo candidato recorrente com a sua aprovação. Aprovação com ressalva ou mesmo a desaprovação da contabilidade. A douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso para que as contas de campanha do recorrente sejam aprovadas com ressalva. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Eu estou analisando as contas do candidato, assim como fiz no voto anterior, no caso que julgamos. Analiso, portanto, todos os documentos constantes do processo e estou concluindo o meu voto em harmonia com o parecer, dando provimento ao recurso para julgar aprovadas com ressalvas as contas do candidato Benedito de Santana nas eleições de 2012. Meu voto, o inteiro teor, está disponível a Vossas Excelências, de modo que estou à disposição para algum esclarecimento, mas é como voto. O voto do regente? A Câmara, a unanimidade, deu provimento ao recurso, aprovando com ressalva as contas de campanha do candidato recorrente. Nós temos voto do outro relator, em sintonia com o parecer. O 11 é o processo número 12.306, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador, recorrente Ivana Grige Moreira e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A candidata vereadora Ivane Grige Moreira, em face da sentença que julgou não prestadas as suas contas. Conforme se extrai dos autos, a prestação de contas foi apresentada pela própria candidata. Ato contínuo foi intimada pelo juízo para regularizar a representação processual, ou seja, para constituir advogado dos autos. Quedou-se inerte, entretanto. A sentença julgou não prestadas as contas ao fundamento de que a candidata não estava regularmente representada nos autos, ausente, portanto, a capacidade postulatória. A candidata foi intimada pessoalmente da sentença e no recurso interposto, agora por advogado, a recorrente aduz a nulidade da sentença, considerando o disposto no artigo 5º da Constituição Federal. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina preliminarmente pela intempestividade do recurso e no mérito manifesta pelo seu desprovimento. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A preliminar de intempestividade, eu estou analisando a data da interposição do recurso e também a intimação pessoal e estou rejeitando dita preliminar. É como voto. Quanto a preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? O voto de mérito, eu estou mantendo a sentença, analisando os fundamentos do recurso e concluindo em sintonia com o parecer ministerial, negando, portanto, provimento ao recurso. O inteiro teor está disponível a Vossas Excelências. Eu estou à disposição para algum esclarecimento. É como voto. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, no mérito também por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos voto do outro relator, em consonância com o parecer. 12 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de Figueirópolis, recorrente Cleidmar José Dutra, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença desaprovou as contas de campanha do candidato em função das irregularidades que estão descritas no meu relatório, disponível a Vossa Excelência. A recorrente afirma que a sentença merece ser reformada, trazendo também suas argumentações que estão sintetizadas em meu relatório,
requer o provimento para que sejam aprovadas as suas contas de campanha. Da outra Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Está mantido. Eu estou dizendo em meu voto que as alegações da recorrente são totalmente, da parte recorrente, são totalmente dissociadas do caderno processual da presente prestação de contas. E estou, portanto, afastando os argumentos trazidos e, em sintonia com o parecer ministerial, estou negando provimento ao recurso, ficando à disposição para algum esclarecimento. É como voto. De acordo. Algum voto divergente? De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nós temos o voto do outro relator, em sintonia com o parecer. O doutor Pedro Francisco solicitou para jogar em bloco o 13 e o 15 da pauta. O 13 é o processo número 66.548, recurso eleitoral de prestação de conta, partido político, recorrente diretório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Dom Aquino. E o 15 é o processo 92.138, também prestação de conta do Comitê Financeiro, Partido Trabalhista Brasileiro. Dr. Pedro Francisco, com a palavra. Adoto, portanto, como paradigma o primeiro processo anunciado, é o 66548-2012-611-0012. Nos dois casos aqui, há uma preliminar de intempestividade e, portanto, anuncio que, no mérito, estou acolhendo essa preliminar. Em termos de relatório, portanto, dou o feito por relatado. Parecer? Mantenho os pareceres. Eu acolho, portanto, a preliminar pela intempestividade dos dois recursos anunciados em bloco. É como voto. Um voto divergente? O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso. Nós temos voto do outro relator em consonância com o parecer. Também solicitação do Dr. Pedro Francisco, matéria idêntica, o 14 da pauta, o processo 56.587, recurso eleitoral de prestação de conta, Comitê Financeiro, eleição de Jaciara, recorrente Ministério Público, recorrido Partido Verde. O 16 da pauta, o processo 59.525, prestação de conta de partido político, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de São Pedro da Cipa, recorrente também ao Ministério Público, recorrido o Partido do Movimento Democrático, PMDB de São Pedro. E o 17 da pauta, o processo 55.980, também prestação de conta de partido político, eleição de Jaciara, Ministério Público Eleitoral. Recorrente, o Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, de Jaciara, o recorrido. Com a palavra, o doutor Pedro Francisco. Neste bloco, o recurso é do Ministério Público, os recursos são do Ministério Público Eleitoral. As duas sentenças, julgo, foram no sentido de aprovação das contas com ressalva. O parecer, a argumentação do Ministério Público é que existe irregularidade grave nas prestações de contas e o Ministério Público, nesta Corte Eleitoral, opina pelo provimento do recurso. É o relatório. Qual é o parecer? Esse mesmo juízo prolatou diversas sentenças dizendo que partido em município pequeno não movimenta recursos e fez uma sentença genérica que repetiu diversas vezes. Só que, consultando o site do eleitoral, nós pudemos verificar que diversos desses partidos nessa eleição tiveram candidatos e muitos até foram eleitos. Então, nos pareceu que faltou uma análise mais detalhada caso a caso para poder dizer se o partido realmente não teve movimentação de recursos, porque os fatos parecem indicar o sentido exatamente contrário, que se lançaram candidatos é porque movimentaram. Então, eu mantenho os pareceres com esse fundamento. De fato, as sentenças aqui são bastante genéricas, inclusive até divorciadas da própria fundamentação. Ele chega a citar acordo, inclusive da minha relatoria, que na verdade não se aplica ao caso, é totalmente diversa a matéria e a conclusão do próprio julgamento. Então, nesse sentido, considerando que o meu voto está
devidamente no seu inteiro teor, eu estou acompanhando integralmente a manifestação do Ministério Público Eleitoral nesta Corte, estou dando provimento ao recurso para desaprovar as contas de ambos os partidos naquelas eleições e aplicando a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário por 4 meses, na forma da legislação pertinente. É como voto. Algum voto divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial, se valendo para os 3. Administrativo, eminentes pares, só temos um aqui que é da minha relatoria. Tem que ver a informação do setor de registro de membros de juízes eleitoral, noticiou a necessidade de designação de magistrado para jurisdicionar a 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, diante do término do biênio da eminente magistrada, a doutora Nilza Aparecida Vitório, que ocorrerá em 22/4/2014. Teve as inscrições, colhida informação no Tribunal de Justiça, se algum dos teria algum procedimento administrativo ou sindicância, veio que todos estão aptos. O doutor Luiz Otávio Pereira Marques foi o último dia de exercício em atividade em 2012, Esté Belém, 31/12/2012, Eunice no dia 6/1/2013, doutor Tiago no dia 5/2/2013. Então, com base nessas informações, ponderou pela designação do doutor Luiz Otávio Pereira Marques, que é o que teve a atividade há mais tempos anterior. Com essas considerações, eu estou votando para designar o doutor Luiz Otávio Pereira Marques para jurisdicionar a 40ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, em substituição à doutora Marilza, a contar dia 23/4/2014. Colho o voto dos eminentes pares. Todos estão de acordo. Então, a unanimidade, o tribunal designou doutor Luiz Otávio Pereira Marques para jurisdicionar a 40ª Zona Eleitoral de Várzea Grande a partir do dia 23/4/2014. Senhor presidente, eu queria um minutinho, só sim. Vossa Excelência me permite, só para uma prestação de contas. Na última sessão eu fiquei encarregado de elaborar a minuta da consulta que formularemos ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito da aplicação da resolução que trata dos recursos interpostos contra decisões do juiz auxiliar de propaganda. Logo no dia seguinte eu minutei um ofício e solicitei à minha assessoria que encaminhasse para o e-mail dos eminentes pares, solicitando sugestões, né? Não recebi nenhuma nova sugestão, mas de qualquer modo estou com o inteiro teor aqui. Só pergunto se os eminentes pares estão de acordo, se querem que eu faça a leitura e, enfim, eu darei o trabalho por encerrado e encaminharei à presidência para as finalizações. Eu recebi e parabenizo a forma sucinta, objetiva, mas completa, e parabenizando o trabalho. Então, aprovada a unanimidade, também aprovo. E assim que receber, já vou determinar os procedimentos para encaminhar o mais breve possível ao TSE. Grande Breno com essa tarefa. Antes, pares, eu agradeço a presença de todos, desejando um bom final de tarde, sexta-feira, e declaro encerrada a sessão.